Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa apresentação de videoaulas rápidas, assuntos corriqueiros de consultório, temas básicos. E esse então é super basicão, tema de dia a dia, adaptação de óculos multifocal. É muito difícil de passar um dia sem atender um paciente presbítero, paciente com mais de 40 anos, que já apresenta os sintomas de vista cansada, que é aquela dificuldade tradicional para perto. A gente até brinca, o braço está ficando curto, está esticando o braço, mas vamos falar rapidamente um pouquinho sobre os óculos multifocais. Primeiramente, o que são óculos multifocais? Eu só vou remeter aí um pouco ao passado. A gente tinha, né, classicamente os óculos bifocais, que são aqueles óculos de janelinha. Até hoje a gente vê alguns pacientes que usam esses óculos. E a gente encoraja os pacientes a evoluírem para as lentes multifocais progressivas, porque aqui no pointer, antigamente a gente tinha um grau de longe e tinha uma janelinha embaixo para perto. Então o degrau aqui visual é muito grande. Então o paciente, quando ele olhar para o chão, alguma coisa assim, ele sentia esse degrau e isso incomodava muito o paciente. Com as lentes progressivas, ele tem uma visão para longe, intermediária e perto, acontecendo de uma maneira mais gradual, que pode gerar um conforto maior para o paciente. Ah, é tranquilo, é fácil? Não é. A gente sabe que não é, mas isso aqui gera muito mais conforto do que isso aqui, porque a transição de grau é menor. E são indicados para pacientes que são presbíteros, ou seja, pacientes que geralmente têm mais de 40 anos, que já estão apresentando algum tipo de dificuldade visual. Eu falo que é um óculos que tem 2 graus, tem um grau de longe e um grau de perto dentro da mesma lente, para facilitar o entendimento. Vamos pular para o próximo slide. E assim, como é que é o processo de adaptação do óculos multifocal? O cérebro precisa acostumar com isso. Não é simplesmente botar no rosto e vai ser muito fácil. Alguns pacientes, lógico, vão ter facilidade, colocam, se sentem bem e vida que segue. Mas assim, geralmente eu falo ali, um óculos multifocal pode demorar de 2 semanas até um mês para o paciente se adaptar, se ele usar frequentemente. Se fizer o uso pontual, provavelmente ele vai ter muito mais dificuldade para adaptação. Tem alguns detalhes importantes em relação à posição de cabeça. Como o óculos multifocal, a parte superior é para longe e a parte inferior é para perto, tem alguns movimentos que a gente precisa assim, a gente precisa movimentar a cabeça para olhar teoricamente para longe e para o chão, porque senão vem aquelas ondulações, vem aqueles buracos. Então tem algumas posturas, quando vai dirigir, você tem que manter mais ereto, olhando para frente, evitar levantar o rosto para você não ver com um grau de perto uma coisa que está distante. Então tem alguns segredos de adaptação em relação ao multifocal. E lógico, o tempo vai variar de pessoa a pessoa, mas é como a gente disse, geralmente 2 a 4 semanas é um tempo que a gente considera aí adequado. Mais do que isso, exige, né, volta ao oftalmologista para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. E as dúvidas comuns em relação a isso, né? Por exemplo, o paciente lá, estou sentindo um pouco de tontura, visão embaçada nos primeiros dias, absolutamente normal, você está se adaptando. Às vezes você tem ainda um grauzinho para longe, junta com aquele grau de perto, as imagens podem ficar um pouquinho tortas, você começa a ver buracos e ondulações, o cérebro vai se adaptando, a cabeça vai se ajustando na posição do dia a dia, sendo que você não precisa ficar fazendo isso corriqueiramente. A gente brinca que isso é medular. Você vai fazer de forma automática, senão depois você não fica pensando em botar a cabeça aqui ou o olho aqui. O paciente relata que às vezes vai ter dificuldade em ver em determinadas distâncias, às vezes o perto não está tão bom, o longe não está tão bom, e aí entra mais uma vez o ajuste de posição de cabeça, o ajuste de posição aqui na leitura, porque se você botar na frente, você vai estar vendo com um grau de longe, uma coisa de perto. Então tem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Lógico, se a gente percebe que depois desse período de adaptação ainda está existindo uma dificuldade para enxergar, por que não? Vamos reavaliar o óculos. Será que teve algum erro aqui na questão do grau? Será que a altura pupilar, a distância pupilar está medida de forma correta na confecção do óculos? Então isso tudo precisa ser analisado. E alguns pacientes falam, poxa, eu já tentei usar óculos multifocal, fiz um, fiz dois e não me adaptei de jeito nenhum. Isso pode acontecer. Alguns pacientes não vão se adaptar realmente com multifocal. Eu falo que hoje, minha casuística, isso é menos do que 15% dos pacientes, mas acontece, aí os pacientes acabam fazendo 2 óculos, não é tão legal. Alguns tentam fazer um bifocal, mas eu acho que se não se adaptou com multi, provavelmente não vai se adaptar com bifocal. Existem técnicas de monovisão, que colocam um olho para longe, um outro para perto. A gente usa isso muito em lente de contato e dá muito certo, mas no óculos já não é tão legal. E a gente tem as cirurgias para presbiopia hoje, que a gente, né, acaba antecipando uma cirurgia de catarata, implanta uma lente intraocular dentro do olho e pode trazer essa liberdade, mas isso não são para todos os pacientes, não são para todas as idades, isso aqui a gente tem mais critério para poder
indicar. Mas temos algumas opções para esses pacientes que realmente não se adaptam, para não ter que fazer 2 óculos, para ter uma insatisfação muito grande. E, enfim, né, a adaptação ela vai exigir paciência, não tem como. Não tem como você usar uma coisa, é como se você começar a andar de bicicleta e querer acelerar já no primeiro dia. Alguns pacientes naturalmente vão ter mais facilidade, mas a grande maioria vai ter um pouco de dificuldade, porque a posição de cabeça, a posição do olhar, as ondulações, as diferenças de tamanho de imagem, isso vai acontecer com todo mundo. E aí a gente pede um pouquinho de paciência e um tempo necessário e uso para ver se isso aí vai melhorar. E lógico, né? A culpa nem sempre está no óculos, a culpa não é do paciente. A gente precisa avaliar isso de pessoa para pessoa, avaliar o que está acontecendo para ver se a gente consegue melhorar. Se passou do período de adaptação, não está indo bem, vem, vamos conversar, vamos entender qual que é a sua dificuldade e ver se a gente consegue alinhar isso de forma comportamental ou não. É algum problema no óculos que precisa ser consertado ou realmente é uma questão de adaptação. Então, basicamente é isso, uma aulinha mais rápida, só para falar de multifocal. Qualquer coisa, siga a gente lá no Instagram, @viroftalmologia. Acesse o nosso site também, viroftalmologia.com.br. Eu sempre deixo aqui embaixo nosso telefone de contato. Qualquer coisa, entre em contato também com a gente aqui por telefone, que é mais dinâmico. E o que precisar, aqui a gente está à disposição. Um abraço.